Confira agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Espiritismo BH recebeu recentemente o presidente da Associação Jurídica Espírita de Minas Gerais, Luciano Alencar, que veio conversar conosco sobre a questão da legalização de aborto no Brasil nos casos de anencefalia. Ele abordou, então, aspectos legais, assim como também aspectos espirituais. E desta vez nós convidamos o médico Gilson Freire para abordar o assunto sob a luz da medicina terrestre e também as questões espirituais envolvidas, de acordo com a doutrina espírita, né, Gilson? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Novamente uma alegria muito grande estar aqui com vocês, estar com todos, né, que acessam o Espiritismo BH por esse Brasil e até mesmo fora do Brasil, acredito, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui. Pedimos as bênçãos do alto para que esse trabalho continue produzindo os seus valorosos frutos. Bom, Gilson, então vamos esclarecer inicialmente o que é a anencefalia. Bem, Marcelo, a anencefalia diz respeito a uma patologia que acomete o feto, o recém-nascido, ou seja, o ser humano em desenvolvimento embrionário. A palavra, ela significa sem encéfalo. E, de certa forma, o nome não está muito bem posto, porque sem encéfalo quer dizer um ser humano destituído de encéfalo. Mas não é bem esta realidade que nós encontramos no anencéfalo. Porque o encéfalo, ele é o conjunto de estruturas do sistema nervoso central que estão dentro do crânio. Então ali nós temos o tronco cerebral, o cerebelo e o cérebro, né, com todas as suas circunvoluções. E o anencéfalo, ele não tem a ausência completa do encéfalo, ele tem a ausência do cérebro e do cerebelo. Ele permanece, então, com uma porção do cérebro, um cérebro primitivo, que é o tronco cerebral. É o cérebro dos répteis, é um cérebro reptiliano, né? Portanto, é um ser humano que nasce sem uma parte indispensável à vida humana, que é o cérebro e o cerebelo. Então, esta é a patologia chamada anencéfalo, né? Essa patologia pressupõe um defeito grave que ocorre durante o desenvolvimento embrionário. Uma estrutura chamada disco neural, ela então é o prenúncio da formação do sistema nervoso. Esse disco neural, ele se dobra, sabe, Marcelo? Imaginamos assim uma moeda em que as bordas se dirigem ao centro, né? E forma então uma estrutura chamada tubo neural. Esse tubo neural comprido, ele vai formar todo o sistema nervoso central. A sua porção posterior vai formar a medula, que fica dentro da coluna, e a porção proximal, que nós dizemos, né, forma o cérebro. E todas as estruturas, né, que compõem o encéfalo, né? Então, durante o processo de desenvolvimento embrionário, esse disco embrionário ele se dobra parcialmente, sabe, Marcelo? Ele não se dobra totalmente, provocando então alguns distúrbios, né, que são chamados distúrbios de soldadura do tubo neural, DSTN, distúrbio de soldadura do tubo neural. Uma das mais conhecidas, além da anencefalia, é a espinha bífida, em que a porção distal desse tubo não se fecha adequadamente. E na anencefalia não se fecha a porção que vai formar a parte principal do sistema nervoso. Esse distúrbio ocorre, de modo geral, entre o 20º e o 28º dia de gestação, quando se dá esse importante movimento de fechamento do tubo neural.
Então é bem no início, bem né, no da início. gestação. Bem no Isso início. é detetável? Nessa fase ainda não é detectável. Ele é detectável facilmente no ultrassom, sobretudo os ultrassons modernos, né, que são de alta definição, mas esse distúrbio é perfeitamente detectável depois da 10ª semana de gestação. E, sobretudo, na 16ª semana de gestação, o ultrassom detecta a ausência da formação do cérebro. Mas não é só o cérebro que falta não, sabe, Marcelo? Falta o cérebro, o cerebelo, mas também o crânio não se fecha. Não se forma a parte óssea que completa o nosso crânio. Então, há a ausência do crânio, do couro cabeludo também, da pele, né, que é o couro cabeludo. Então, da linha das orelhas e dos supercílios, né, as sobrancelhas, para cima, não existe nenhuma estrutura, né? Como se o indivíduo tivesse sido cortado a esta altura, sabe? Em decorrência da malformação dos ossos, os olhos se projetam e o bebê fica com um aspecto um pouco desagradável de se ver, né? Lembra uma rã, né? Um sapo, sabe? O aspecto do bebê que nasce com a anencefalia, né? Então, a medicina tem condições de detectar esta patologia através do ultrassom, né, na 16ª semana de gestação, né, 3º mês, né, de gestação. E há também a presença de um indicador seguro, né, nestes casos, que é uma proteína, sabe, uma proteína fetal, chama alfa-fetoproteína, AFP. Alfa-fetoproteína. Essa alfa-fetoproteína ela é eliminada pelo feto. E em condições normais, o feto elimina uma pequena quantidade dessa proteína, mas nessa situação em que o cérebro está ausente, essas estruturas ficam expostas, né, no líquido amniótico e há uma eliminação muito grande dessa alfa-fetoproteína que pode ser dosada no organismo da mãe na 16ª semana de gestação, confirmando assim a evidência de uma grave patologia do desenvolvimento fetal. No caso, né, a anencefalia, então, ela é indicada por esses dois fatores, né, a presença desta proteína que é absorvida pelo organismo materno e dosada no sangue, né, da mamãe, e o ultrassom, né? É uma doença que ocorre na nossa espécie numa baixa frequência, né? Os estudos indicam que um caso a cada 1000 gestações. Há uma ligeira predominância entre as mulheres, sabe? Do que os homens. Nascem mais mulheres anencéfalas do que homens. Uma pequena proporção a mais, não se sabe exatamente por quê, né? E a maioria dos casos, Marcelo, dos anencéfalos, eles morrem precocemente, né? A anencefalia é incompatível com a vida, sabe? O bebê nasce cego, surdo, ele não tem reflexo de deglutição, né? E tem muito poucos reflexos, é variável, tem casos que tem mais ou menos reflexos, mas de modo geral considera-se que 40% deles morrem dentro do útero, antes de vir a termo a gestação, né? Então 40% deles morrem. Daqueles que nascem vivos, 50% deles morrem no parto. 25% deles vão viver horas, algumas horas, no máximo um dia. O restante pode sobreviver até 10 dias. Mas há registro de casos raros em que o anencéfalo pode sobreviver alguns meses, mas são raros. Uma curiosidade, esses casos de uma pequena vida, vamos dizer assim, de curto prazo, a prática médica é deixar o recém-nascido perecer por si ou é tentar sustentá-lo com aparelhos? Como é que é feito? Não, de modo geral, a medicina, com muito respeito, deixa com que eles
desencarnem por si próprios, né? A compaixão humana leva a isso, né? Tendo em vista que não adiantaria colocar nenhum Não tipo de adiantaria, suporte de vida. não adiantaria, né? Seria apenas prolongar um estado insustentável de vida, né? Porque esses indivíduos não sobrevivem mesmo, né? Não há como eles terem uma vida prolongada, né? Quase que 100% deles vão morrer até o 10º dia, não é? É o que se sabe dessa patologia, é uma patologia grave, né? E pode trazer alguns inconvenientes para a mãe, mas de modo geral não afetam as mães, sabe, Marcelo, a doença, né? O único inconveniente que ela provoca é um excesso de líquido amniótico, que é o líquido que envolve o bebê, fica dentro da placenta, né? Então, esse bebê anencéfalo, ele não tem um reflexo de deglutição, ele não deglute o líquido amniótico, o líquido aumenta muito, pode gerar um certo desconforto para a mãe, desconforto que pode ser amenizado, né? A medicina tem condições de funcionar e retirar esses excessos de líquido, sabe? É o que se faz para se dar o conforto à mamãe. Então, né? esse excesso de líquido também seria um sintoma dessa anomalia? Seria, mas quando ele ocorre, já foi feito o diagnóstico, porque os ultrassons são habituais, né? E os diagnósticos já foi devidamente realizado nesse ponto. Dificilmente alguém faria um diagnóstico a essas alturas, porque esse excesso de líquido vai se dar mais para o final da gestação, né? Sobre a etiologia da doença, ou seja, as explicações no campo da medicina terrestre para a origem dessa anomalia, quais seriam? A medicina ainda não sabe responder exatamente qual é a causa da anencefalia. Supõe-se, do ponto de vista médico, é uma suposição bastante evidente, de que a falta de uma substância chamada ácido fólico, que é uma vitamina, poderia causar esse defeito. Por isso, é uma das razões, né, de por que as grávidas ou aquelas mulheres, até mesmo antes de se engravidarem, elas vão ingerir o ácido fólico, né, que está disponível em comprimidos, né, facilmente acessíveis. Então, a falta de ácido fólico tem sido imputado como uma das causas da anencefalia, embora ainda não se comprovou se exatamente é verdadeiro isto. Mas o ácido fólico é uma substância essencial ao desenvolvimento fetal, sabe? Mas há outras suspeitas também sérias, né? Suspeita-se que algumas substâncias medicamentosas possam provocar este defeito. O uso de anticoncepcional, né, foi levantado também como uma causa. Uma substância que se usa para tratamento da epilepsia, um anticonvulsivante chamado ácido valproico, também já se fez uma relação deste composto medicamentoso com uma incidência maior de anencefalia e outras substâncias medicamentosas do grupo dos antimetabólicos poderiam provocar. Então a medicina não reconhece outras causas além dessas causas que poderiam ser causas materiais, né? Que poderiam predispor o nascimento de um anencéfalo. Vamos então falar agora um pouco sobre a mãe em cujo ventre está sendo gerado um filho anencéfalo. Isso pode ser considerado por ela uma fatalidade, um azar, e por quê? Agora nós penetramos no terreno que nos agrada, né? Falarmos aí do fenômeno do ponto de vista espiritual. Porque do ponto de vista médico é de fácil acesso a essas informações, né? Então aí sim, o que é importante para nós, né, nos nossos dias, é nós compreendermos que os fenômenos que acometem o ser humano, sobretudo no campo da doença, elas atendem a pressupostos superiores, né? A vida humana não está entregue a um absoluto acaso. Nós não vivemos neste mundo sujeitos a fatalidades, né? Nós estamos subordinados a uma lei inexorável que é a lei de Deus, né?
Nós poderíamos comparar essa lei à lei da gravitação universal. Nada escapa à ação, né, da gravidade, né, no mundo físico. E nós também, como espíritos, não escapamos à ação da lei divina. Estamos subordinados a esta lei. Então, não se trata de uma fatalidade, de uma casualidade. Então, a mamãe que venha a ter, né, no seu ventre o desenvolvimento de um anencéfalo não deve se considerar uma azarada, uma vítima de uma estranha fatalidade, né? Como se nós estivéssemos subordinados nesse universo a um caos, né? Não existe esse caos, né, Marcelo? As leis espirituais dirigem este fenômeno. Então, existem razões que motivam uma mãe a ter esse tipo de problema, e existem razões que vão motivar um espírito nascer com esta grave deficiência. Sendo assim, Gilson, o espírito que recebe um corpo anencéfalo na reencarnação, ele estaria respondendo por seus próprios atos? Exatamente, Marcelo. Esta é a ideia que se tem e que nos dá uma clareza do fenômeno. O espírito está respondendo a atos delituosos do seu passado, porque nós estamos já bastante convencidos da realidade espiritual da vida, da pré-existência do ser humano ao seu nascimento, ou seja, o espírito traz uma bagagem de longa existência antes de reencarnar. Ele traz então a carga de todas as suas vivências pregressas, que se resumem nele naquele instante em que ele penetra o útero materno para participar de nova aventura da vida. Naquele instante, então, a lei divina faz com que o espírito traga para a superfície problemas que foram semeados em outras existências. Qual seria, então, a possível origem espiritual do problema e por qual mecanismo ele se reflete no corpo físico? Como se trata de um ensaio reencarnatório frustro, o espírito que tenta participar da vida, tenta ingressar na vida e é impedido, isso nos remete para espíritos que anteriormente negaram-se a participar da vida. Ou seja, a principal causa da anencefalia é o suicídio. Nós estamos cientes disso. Então, espíritos suicidas, sobretudo aqueles que se suicidaram através de mecanismos que vieram a danificar o cérebro, pularam de alturas, deram-se tiros, né, na cabeça. Então, esses espíritos, eles desencarnam compromissados com o sagrado benefício da vida. E o perispírito nesses indivíduos acaba absorvendo aquela alteração sofrida no corpo carnal. Então o indivíduo desencarna com o perispírito deformado também, diferentemente de outro ser humano que em condições normais passa por um transtorno, morre de um trauma, destrói o seu cérebro físico por uma outra condição. Mas em decorrência então da vigilância que a nossa consciência exerce sobre a nossa vida, o espírito suicida, ele registra aquele instante fatídico, aquela lesão grave, ela se fixa na sua consciência, ela é transferida para o perispírito, e quando o indivíduo vai reencarnar, o seu perispírito traz uma dificuldade na orientação justamente daquela parte do corpo que foi lesada. Então, na verdade, o anencéfalo está passando por um processo terapêutico. É uma terapia que a vida propõe para esse espírito, para que ele se reequilibre. Porque nós sabemos que a carne, como diz André Luiz, é um filtro, né? André Luiz o chama de filtro milagroso, carvão divino, que absorve as impurezas que nós trazemos na nossa alma, em decorrência dos nossos atos delituosos. Então, o espírito, neste ensaio, nessa tentativa de reencarnar,
ele transfere para a massa fetal, ainda que provocando malformações nessa massa fetal, ele transfere aquele desequilíbrio para a carne e prepara-se assim para uma próxima reencarnação exitosa, em que ele consegue recompor inteiramente o seu organismo. Então, é um ensaio biológico terapêutico, né? É como se fosse um choque no espírito, aquela frustração que ele vivencia naquela tentativa de reencarnar-se e não consegue, mas aquilo é curativo para a sua consciência, reequilibra a sua consciência e o prepara para uma nova existência com saúde, né? Com um organismo perfeito. Portanto, nós podemos reconhecer que o anencéfalo ele está fadado a uma nova reencarnação muito próxima àquela em que ele fracassou. Eles reencarnam logo em seguida, esses espíritos. Então, essa é a principal causa do anencéfalo, é o autocídio, o suicídio, né? Mas existem outras condições que podem levar à anencefalia. Nós podemos imaginar, né, e sabemos também da literatura espírita, que espíritos que perderam a sua conformação corporal depois da morte, os famosos ovoides, esses ovoides também, eles têm dificuldades de refazerem com perfeição o corpo físico ao reencarnarem. Então, um ovoide pode chegar a ser um anencéfalo porque ele não teve a condição perispiritual de organizar adequadamente a massa carnal que ele recebe dos pais, né? Então, também é outra causa de anencefalia, é o ovoide. Da mesma forma, é uma experiência reencarnatória para esses seres terapêutica, né? Que nós devemos olhar com muito respeito. O espírito Joana de Ângeles, uma mensagem recebida pelo Divaldo Franco, afirma que há anencéfalos e anencéfalos, um deles grifado em Itália. Você poderia explicar melhor essa afirmativa da mentora espiritual? Na nossa medicina terrena, Marcelo, infelizmente ainda fixada em certos preceitos materialistas, acredita-se que se não há cérebro, não há um ser humano. É como se a medicina materialista nos dissesse que o homem é uma secreção cerebral. É um produto de uma conjunção de impulsos neuronais. Evidentemente, para nós, é uma interpretação tanto quanto absurda para o ser humano. O ser humano é muito mais que isso. A consciência é extracerebral. Nós sabemos disso. Então, falta ao espírito apenas um instrumento para que ele se manifeste na vida, mas o espírito está presente. O espírito é necessário à formação embrionária, nós sabemos disso. Então, todo anencéfalo traz em si uma alma, um espírito, uma entidade que pode ser bastante querida pelos seus pais. Na maioria das vezes, não é um espírito completamente desconhecido que está participando daquele processo reencarnatório. De modo geral, nós sabemos, né, que durante o desprendimento noturno, nós entramos em contato com a realidade espiritual, então, muitas das vezes, a mamãe ela está ciente daquele ser que está reencarnando, ela aceita recebê-lo nas suas limitações, ela o acolhe por amor, muitas das vezes, mas ela sempre está compromissada com aquele espírito que está reencarnando nessas condições. Mas quando Joana de Ângeles nos diz que há anencéfalos e anencéfalos, ela está dizendo o seguinte, todos os anencéfalos não são absolutamente iguais. Existem aqueles que trazem um grau de gravidade maior do que outros. Como disse a você, né, existem aqueles que nascem absolutamente destituídos de reflexo algum, mas a própria ciência médica já identificou. Existem aqueles que nascem com alguns reflexos de deglutição, eles respondem a estímulos luminosos, eles demonstram receber o carinho materno, o carinho das pessoas, então eles demonstram sensibilidade, enquanto que outros não. Ou seja, alguns têm um nível encefálico suficiente para manter uma respiração, um batimento cardíaco,
uma vida, de certa forma, vegetativa, mas eles vivem um tempo mais longo do que outros. Como eu disse a você, né? Quase 50% morre no parto, mas 50% sobrevive de 1 a 10 dias. Então, existem condições diferentes, né? Alguns casos raros já são relatados que sobrevivem meses. Então, há anencéfalos que precisam permanecer mais tempo na vida, porque isso é benéfico para eles, esse contato com a massa carnal e esse contato também com o aconchego materno e paterno, nutre esses espíritos, que são espíritos necessitados, carentes da afetividade humana, necessitados de se recomporem para reingressarem na normalidade da vida. Esses espíritos, então, eles precisam de um acolhimento, faz muito bem para eles. É uma tarefa belíssima, né, para uns pais que se predispõem a receber um ser nessas condições e o acolhem, né, a despeito de toda a dramaticidade, né, do evento. Então há aquele anencéfalo que não vai sobreviver, vai morrer dentro do útero. E tem aquele que não, ele vai necessitar e vai receber um certo aporte afetivo, um certo aconchego que vai lhe fazer bem. Então não poderíamos tratá-lo todos de uma mesma maneira, né? Todos são inviáveis, vamos eliminá-los. O que então justificaria o desejo da mãe de praticar o aborto após ela ter a notícia de que o que está dentro dela é um anencéfalo? A meu ver, o que justifica este ato é a ignorância das leis da vida, é a ignorância da realidade espiritual da vida. A mãe que acha que não existe nada além da carne, ela então poderá se alimentar de sentimentos que a levarão ao aborto. Por exemplo, ela se revolta contra a má sorte. Ela se nega a receber um ser defeituoso, como se aquilo fosse, de certa forma, humilhante para ela. Ela vê outras mães, né, com bebês lindos e saudáveis. Então ela entra num estado de desespero, de revolta, de não aceitação do processo. E a crença de que não existe uma alma, um espírito, deve levá-la a praticar este ato. Mas, de qualquer forma, a nós, espíritas, compete, antes de tudo, compreender as limitações das pessoas sem julgá-las. Ao legalizar o aborto por anencefalia, estaria a nação se nivelando aquelas situações praticadas pelos indígenas de algumas tribos, ou mesmo com os casos cruéis de eugenia proposital? De certa forma, nós espíritas ficamos tanto quanto decepcionados com a nossa nação, que legalizou a prática do aborto no caso do anencéfalo. Sabemos que a nossa nação, né, a lei permite a realização do aborto em duas condições. Aquele motivado por um estupro e quando a gravidez coloca em risco a vida da mãe. São dois casos que, de fato, nós somos levados a pensar, né, que, de certa forma, as leis resguardam as opções individuais. No caso do anencéfalo, nós realmente ficamos pensando se trata de um avanço da nossa sociedade ou de um retrocesso. Todo religioso, todo aquele que crê na existência da alma, do espírito, e sobretudo nós que admitimos a pré-existência do ser e a sobrevivência do ser à morte, sabemos que a vida não está entregue a uma casualidade, né? Que tudo tenha a sua motivação e a sua necessidade. Nós ficamos temerosos de que esta abertura da lei, né, no futuro próximo, venha se abrir para a legalização do aborto, como ocorre em outras nações, o aborto em qualquer circunstância. Meditando na questão, Marcelo, eu acredito que nós não podemos considerar
a priori, que estamos diante de um retrocesso da nossa legislação, a condição que observamos entre os indígenas e naquelas outras condições terríveis da prática da eugenia. A eugenia é um termo, né, que significa o aprimoramento da raça mediante a seleção daqueles que trazem um código genético mais perfeito. Então, houve práticas de eugenias, todas elas altamente condenáveis, né? Com a eliminação daqueles indivíduos considerados mais fracos, considerados inferiores, considerados raças impróprias e inferiores, né? Como se fosse o homem fosse selecionar, né, os seres mais aptos a viverem nesse planeta, deixando de dar oportunidades àqueles que trariam algum defeito, algum registro qualquer de inferioridade humana, né? Então não se trata do caso, não é uma prática de uma eugenia, porque o anencéfalo não vai sobreviver, ele não vai reproduzir, ele não vai, né, passar aquela deficiência para outros seres, não é o caso de uma eugenia, né? O caso dos indígenas também, que estão mais próximos de uma vida primitiva e animal, porque a vida do animal, infelizmente, é assim, aqueles filhotes que não têm condições de sobrevivência são eliminados pela seleção natural, né? Não dão conta de se sustentarem e naturalmente são eliminados. Então, os indígenas praticam essa espécie de eugenia sob outros propósitos, todos motivados pelo primitivismo e pela ignorância, porque eles não dão conta de sustentar, né, no seio de uma tribo, filhos altamente deficientes, né? Então, eles estão subordinados a uma ética própria da sociedade primitiva em que participam, não nós que já temos uma série de conquistas e uma série de elaborações sociais, né? Eu não compararia esta lei nem com a eugenia, nem com a prática indígena. Eu considero que os nossos legisladores agiram dentro do bom senso que lhes diz respeito. Eles estão mais preocupados em dar um conforto à mãe, em permitir com que esta mãe, né, alimentada por uma frustração, por uma revolta, não leve adiante um processo gestacional que ela sabe que vai ser frustro, que vai ser danoso, né? Vai nascer um bebê que ela não quererá nem ver, né? Então a lei está protegendo essa mãe. A lei não sabe que existe um ser espiritual pré-existente ali. Então nós ficamos pensando, né? Que bom será quando a sociedade humana evoluir e descobrir a realidade espiritual da vida e adaptar as suas leis a esta realidade. Aí sim nós iremos sanar essas deficiências, esses defeitos aparentes, né? Mas ainda assim nós entendemos, Marcelo, que a lei divina é tão perfeita que ainda que uma mãe se sirva desta lei para abortar, ainda assim aquele espírito irá oferir algum benefício de estar ali naquele ventre, ainda que seja 3, 4, 5 meses de gestação e logo o processo é interrompido. A lei divina irá adaptar espíritos que precisam passar por uma prova ainda mais rude do que nascer sem cérebro, mas ser também expulso, ser abortado, ser rejeitado, porque isso dói para o espírito. Não é verdade? Então, a lei há de adaptar espíritos que estão compromissados e irão sofrer essa injunção, né, dentro daquilo que eles mesmos provocaram. Certamente são espíritos não só suicidas, mas espíritos também que provocaram abortos, né, que provocaram esses mesmos males para outros seres humanos. Eles arquivam este compromisso na consciência deles e acabam atraindo essa situação. Então é o que eu penso, né? E volto a dizer, nós devemos olhar com respeito, não vamos julgar aquela mãe, aquele pai, né? Aquele casal que resolve utilizar-se da lei humana e interromper o processo gestacional por não darem conta de levarem adiante aquela espécie de sofrimento. Nós sabemos que esse sofrimento é proveitoso e benéfico para a alma, mas
Determinados casais podem não dar conta, né? Nós lamentamos muito, mas vamos respeitar, vamos olhar com respeito e compreender que tudo está dentro das limitações e das condições de compreensão de cada um. Então, Gilson, sob o enfoque da lei de Deus, todos estão envolvidos nesse processo, não apenas o reencarnante, que tem o seu perispírito, vamos dizer assim, se desdobrando no corpo físico, as suas anomalias, né, as condições do passado, mas também todo aquele aspecto emocional, toda essa questão das frustrações que você mencionou, isso tudo está vinculado dentro de uma inteligência, um planejamento reencarnatório que inclui também a participação dos pais. É isso que você quer dizer? Estou absolutamente seguro disso. É isso mesmo que nós estamos querendo dizer. Para quem tem dúvida, deve ler o livro Missionários da Luz, de André Luiz e Chico Xavier. Ali nós vamos encontrar a descrição de um processo reencarnatório, onde os espíritos trabalham ativamente para selecionarem uma série de circunstâncias em atenção às necessidades do reencarnante e às necessidades dos pais. Então, tudo isso é planejado, tudo isso é arquitetado dentro de necessidades evolutivas, tanto dos pais quanto do espírito que está reencarnando. Então, a mãe e mesmo o pai que recebe a reencarnação de um anencéfalo e o próprio anencéfalo estão envolvidos todos no processo. Todos estão comprometidos com atos realizados no passado, né? Esse compromisso, então, é sanado naquela prova, digamos assim, né? É um momento de provação, de expiação desse conjunto familiar, desse espírito que nasce, que visa felicidades futuras. Então não é à toa que ocorrem desgraças conosco, né? Porque a lei nos quer perfeitos, a lei nos quer saudáveis, a lei nos quer felizes, né? A lei quer realizar em nós a angelitude. E para isso ela se serve de adversidades, de condições difíceis, né? De atropelos, de dores, de enfermidades, para que nós reconquistemos desequilíbrios rompidos. Por isso, essa circunstância existe. Então, quando você permite que uma gestação de anencéfalo transcorra normalmente até o final sem o aborto, você está, de uma certa forma, os envolvidos, colaborando com aquele processo reencarnatório. Quando você provoca o aborto e interrompe, você está interferindo com o processo reencarnatório para aquele ser que estava voltando com todas aquelas necessidades. Você fez a síntese de toda a problemática. É exatamente isto. Exatamente isto. Aí que nós, espíritas, né, entramos com a nossa rejeição à lei. Porque o ideal seria realmente permitir com que a gestação cumprisse o seu papel, fosse até onde ela fosse por si só. Porque ela pode ser interrompida, né? 50% dos casos o bebê morre intraútero, aí tem que ser feito a interferência de se retirar o bebê, aí é inevitável. Mas aí a lei determinou o momento, não foi a pessoa. Porque nós somos ignorantes desta lei, nós não conhecemos as necessidades do espírito, não conhecemos as nossas próprias necessidades. Por isso nós não deveríamos interferir. Então, Gilson, você poderia dizer que interromper a gestação de um anencéfalo teria, em termos de peso na justiça divina, o mesmo peso de você interromper a vida de uma pessoa que nasceu naturalmente, que está no transcurso da sua vida, ou seja, o planejamento reencarnatório de um foi interrompido por um aborto, o outro foi interrompido por um acidente, um crime, uma coisa assim, proposital. Teria o mesmo peso em termos de culpabilidade perante a lei? Acredito que sim, que perante a lei divina tem o mesmo peso. É lógico que a lei divina ela funciona dentro de uma sabedoria inalcançável para nós, e ela vai pesar em cada caso, né, os prós e os contras. As diferenças, né? As de cada situação, sem dúvida. Num caso, a pessoa vai se ver apoiada numa lei humana.
A culpabilidade dela é menor do que aquele que realiza um aborto criminoso, né? Mas você imagina, por exemplo, uma condição, vamos imaginar uma lamentável condição em que nós fôssemos um suicida e estivéssemos no mundo espiritual. Suicidamos, estamos passando por uma série de dificuldades, angústias, que nos impedem de ir adiante, nós precisamos reencarnar. E consultamos os técnicos da reencarnação e eles concluem que eu terei que passar por uma reencarnação frustra. Mas eu preciso de 9 meses de acolhimento materno num seio uterino, que é o tempo suficiente para eu desaguar toda aquela negatividade que está impregnada em mim, está me perturbando terrivelmente no mundo dos espíritos. Então eu me aproximo de um espírito familiar que me acolhe carinhosamente, se dispõe a me ajudar, talvez até estivesse, de certa forma, compromissada com os meus atos, e eu vou ficar felicíssimo por ter encontrado aquela pessoa que vai me receber com carinho, vai me alojar, vai me amar dentro das minhas deformidades físicas, né? Mas elas são necessárias para que eu reequilibre, retorne à normalidade da vida, refaça as minhas lesões conscienciais. Aí eu mergulho nesta carne, né, nesse útero, cheio de esperança, né? Porque eu vou passar por uma frustração, vou receber um choque reencarnatório necessário ao meu reequilíbrio e de repente eu sou frustrado. Então, no terceiro mês, segundo, terceiro mês, aquela mamãe esquece os compromissos que ela tem comigo, né? E não me deixa completar aquele tempo que eu preciso, né? Eu vou ficar muito frustrado, né? Vou ficar muito mais infeliz lá no mundo espiritual, né? Então, aquele benefício que eu teria, eu digo que ele não existirá, mas ele será resumido, interrompido. Eu vou precisar de outra experiência, né, de tornar de novo a reencarnação com dificuldades talvez maiores. É o né? que acontece em todos os casos de aborto, né? Praticamente. Exatamente. É isso aí. Bom, então, qual seria a postura que você sugere para os pais que aguardam o nascimento de um anencéfalo? Então, meu amigo e minha amiga, se vocês, né, estão compreendendo a realidade que a doutrina espírita estampa à compreensão humana, né? Se vocês entendem que existe um outro mundo além deste, onde nós somos escolhidos depois da nossa morte e de onde nós partimos para a aventura da vida, trazendo as nossas bagagens. Então, se vocês entendem que desde o instante da concepção tem ali um ser espiritual presente, comandando a formação do seu corpo, necessitando do seu afeto, do seu carinho, do seu amparo, né? Se você está compreendendo isso, então se por um acaso a vida te evoca a viver esta experiência dolorosa que é de ter no ventre, né, um anencéfalo, assuma uma postura diferente. Primeiro, a aceitação. Subordinar-se aos desígnios divinos faz muito bem para o nosso coração, para a nossa alma. Converse sinceramente com Deus e peça a Deus condições de aceitar aquela prova. Peçam a Deus condições para desenvolverem um amor suficiente para ampararem aquele ser nas suas múltiplas necessidades. Então, hajam com prudência. Primeiro, aceitação. Limpar o coração da revolta, da rebeldia, né? Limpar também o coração da frustração, da sensação de humilhação, isso não tem cabimento. É uma atitude até heróica para os pais que resolvem acolher aquele ser. Deixar com que ele prossiga naquele processo até quando lhe é necessário. Então é um ato de caridade, um ato de amor, um ato de heroísmo cristão da mãe, receber este ser, amá-lo nas suas deficiências, tendo a certeza de que aquele ser não vai viver, mas ele poderá voltar. E ele irá, sim, arquivar na sua consciência espiritual a cota de amor, de paciência, de tolerância que ele recebeu.
Isso vai ser muito importante para ele. Isso vai ser o melhor medicamento para ele. Vai trazer benefícios surpreendentes para aquele espírito que vai ser acolhido na sua deficiência e nas suas necessidades. Ele irá retornar. Na maioria das vezes, como eu disse a você, ele retorna no mesmo lar. E quanta felicidade esse espírito não estará, não terá arquivado no seu ser, com que alegria ele irá depois abraçar essa mãe, acolher esse pai, que souberam tolerar as suas deficiências, É bastante emocionante nós pensarmos nisso, Enquanto que em condições adversas, se ele for expulso, rejeitado, ele voltará, impregnado desses sentimentos de rejeição que seguramente irão perturbar a sua outra vida, Então, que esses casais procurem o apoio espiritual, tão imprescindível, tão importante, nessas condições, recebam tratamentos espirituais nas casas espíritas bem orientadas, E se reconfortem nestes conhecimentos, E assim, com certeza, o processo será para eles bastante tolerável, bastante mais ameno, Eles terão condições de atravessá-lo com tranquilidade, sem distúrbios, sem lamentos exagerados próprios dos seres humanos que ignoram, E, então, acolher, O mau conselho é esse, acolher de coração aquela prova, difícil e com muito amor, amarem esse ser, ainda que ele nasça, sobreviva algumas horas, amá-lo a si mesmo, com muito respeito, muitíssimo respeito por aquele espírito que está passando por aquela prova. Desta maneira, vocês estarão cumprindo com a lei, estaremos cumprindo com a lei de Deus, que deve ser cumprido muito antes que a lei humana. É o que eu poderia dizer. Muito bem, Gilson. O Espiritismo BH agradece a prestatividade com que você atendeu o nosso convite, porque o tema está quente, digamos assim, porque está recente a legalização dessa lei, desse tipo de aborto. Então, muito obrigado e te damos a palavra para a sua despedida. Eu que agradeço, Marcelo. É uma honra grande estar aqui com você, com vocês todos, E esperamos que Deus nos dê força para levarmos adiante essa maravilhosa mensagem que o Espiritismo nos traz, essa mensagem consoladora, Poderá nos consolar nesses momentos de grave adversidades. Então, que Deus nos acompanhe e nos ajude. Muito obrigado. Obrigado vocês também. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Deixe a sua opinião em nosso site.